Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história gira em torno de Derek Tyler, um cara que tem tudo que muita gente sonha. Ele é empresário, dono de uma agência esportiva de sucesso, tem um carrão na garagem, mora numa casa moderna de cair o queixo e é casado com a linda Tracy. Tudo parece perfeito, mas é só aparência. O casamento dele já não é o mesmo, o diálogo esfriou e o relacionamento virou praticamente uma convivência educada. E é justamente nessa brecha emocional que o perigo entra. Durante uma viagem a Las Vegas, Derek decide dar um tempo das preocupações e se deixar levar pela noite. É ali que ele conhece Valerie Quinlan, interpretada por Hilary Swank, uma mulher misteriosa, atraente, com aquele olhar que parece ler seus pensamentos. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto, a tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo. O casamento, a carreira, a reputação e, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Para piorar, Derek começa a achar que a esposa pode estar o traindo. Sabe quando a pessoa dá sinais de estar distante demais? Ele sente isso. Tracy anda fria, sem preocupada e o deixa com aquela sensação de que o amor se perdeu faz tempo. É aí que ele tenta se distrair no trabalho com o melhor amigo e sócio, Rafe, interpretado por Mike Colter. Os dois vivem no ritmo das reuniões e festas da elite, mas Derek claramente está em crise. Tipo aquele cara que tem tudo por fora, mas está vazio por dentro. Então, quando ele viaja para Las Vegas para uma convenção, tudo muda. Lá, ele resolve dar uma saída para espairecer. Ele e Rafe vão para uma balada daquelas cheias de luzes, música alta e gente bonita. E é nesse cenário que ele a vê. Valerie Quinlan, uma mulher loira, elegante, com aquele ar misterioso que parece hipnotizar qualquer um. Ela é o tipo de pessoa que não precisa falar muito para chamar a atenção. Um olhar dela já diz tudo. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto. A tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente, quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo. O casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito,
Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Depois que aquela visita policial tensa, Derek tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ele tenta agir naturalmente com a esposa, com o sócio, com os colegas, mas por dentro ele está em pedaços. A mente dele não para. É como se a presença de Valerie estivesse ali, rondando a casa. E, de certo modo, tá mesmo, porque ela não desaparece. Nos dias seguintes, Valerie começa a dar as caras de novo. Às vezes liga, às vezes manda mensagem e outras vezes simplesmente aparece em lugares onde não deveria estar. Sempre com aquela cara fria, provocante, como se dissesse: eu sei de tudo e você depende de mim agora. E isso deixa Derek completamente paranoico. Ele tenta cortar qualquer contato, tenta deixar claro que o que aconteceu entre eles foi um erro, mas Valerie parece se divertir com o desconforto dele. Aos poucos, ela começa a invadir não só o espaço físico, mas também o psicológico dele. Ele o faz duvidar de si mesmo, provoca crises com a esposa e até interfere na carreira. E é neste ponto que o filme mostra o verdadeiro talento da Hilary Swank. Valerie não é uma vilã óbvia. Ela não grita, não ameaça logo de cara. Ela manipula. Ela se aproxima, faz parecer que está ajudando, mas está sempre um passo à frente. E enquanto isso, o casamento de Derek afunda de vez. Tracy já não acredita mais em nada do que ele diz, e quando descobre que ele realmente a traiu, mesmo sem saber com quem, decide se afastar. Ele tenta se explicar, mas as coisas só pioram. O relacionamento vira um campo de guerra. Em paralelo, Valerie começa a mostrar seu lado mais sombrio. A gente descobre que ela tem uma vida pessoal complicada. Ela está no meio de um divórcio e disputa a guarda da filha com um ex-marido, que a acusa de ser instável e agressiva. Isso explica parte da sua obsessão e desequilíbrio emocional. Ela é uma mulher ferida, que sente que o mundo inteiro a traiu, e agora quer o controle de tudo. E o azar do Derek foi cruzar o caminho dela no pior momento possível. Só que ele começa a perceber que se quiser sair vivo disso, vai precisar lutar com as mesmas armas dela. A partir daí, Derek deixa de ser apenas uma vítima passiva. Ele começa a reagir, investigar, juntar provas e entender o que Valerie fez. Aos poucos, ele vai desvendando o plano dela, e o que parecia coincidência vai se revelando como pura manipulação. Valerie tinha armado tudo: o encontro em Las Vegas, o roubo na casa dele e até o assassinato do próprio ex-marido. Tudo para criar um cenário perfeito onde Derek seria o culpado. É genial e doentio ao mesmo tempo. A cada revelação, o filme faz a gente ficar mais tenso, porque Valerie é daquelas vilãs que parecem invencíveis, inteligente, fria e sem limites. Tem uma sequência marcante nessa parte. Derek tenta gravar Valerie confessando parte do que fez, mas ela percebe o plano e parte para cima dele com raiva. A cena é carregada de tensão. Ela o acusa de ser mais um homem que a usou e jogou fora, e ele a confronta dizendo que ela destrói tudo o que toca. É aquele tipo de briga em que os dois estão tão feridos que já não se sabe quem é mais perigoso. A partir desse ponto, o filme se transforma num verdadeiro duelo psicológico. Valerie começa a perder o controle, e isso a torna ainda mais imprevisível. Ela começa a agir por impulso, vai até a casa dele, invade o espaço dele e o ameaça com a arma em punho. É o ápice do desequilíbrio. Só que Derek, agora mais frio e atento, consegue virar o jogo. Ele atrai Valerie para um confronto final dentro da própria casa, um ambiente cheio de simbolismo, porque foi ali que tudo começou, com a invasão falsa e o início da ruína dele. O clima é de pura tensão. Valerie armada, Derek tentando se defender, os dois trocando provocações e acusações e a trilha sonora batendo como um coração acelerado. A luta entre eles é intensa, cheia de viradas rápidas. Valerie não quer apenas matá-lo, ela quer que ele sofra, quer vê-lo perder tudo, quer que ele sinta a impotência que ela sente. Mas Derek, finalmente consciente da própria culpa e do perigo, usa a inteligência e o desespero a seu favor. A história gira em torno de Derek Tyler, um cara que tem tudo que muita gente sonha. Ele é empresário,
dono de uma agência esportiva de sucesso, tem um carrão na garagem, mora numa casa moderna de cair o queixo e é casado com a linda Tracy. Tudo parece perfeito, mas é só aparência. O casamento dele já não é o mesmo, o diálogo esfriou e o relacionamento virou praticamente uma convivência educada. E é justamente nessa brecha emocional que o perigo entra. Durante uma viagem a Las Vegas, Derek decide dar um tempo das preocupações e se deixar levar pela noite. É ali que ele conhece Valerie Quinlan, interpretada por Hilary Swank, uma mulher misteriosa, atraente, com aquele olhar que parece ler seus pensamentos. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto, a tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo. O casamento, a carreira, a reputação e, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Para piorar, Derek começa a achar que a esposa pode estar o traindo. Sabe quando a pessoa dá sinais de estar distante demais? Ele sente isso. Tracy anda fria, sem preocupada e o deixa com aquela sensação de que o amor se perdeu faz tempo. É aí que ele tenta se distrair no trabalho com o melhor amigo e sócio, Rafe, interpretado por Mike Colter. Os dois vivem no ritmo das reuniões e festas da elite, mas Derek claramente está em crise. Tipo aquele cara que tem tudo por fora, mas está vazio por dentro. Então, quando ele viaja para Las Vegas para uma convenção, tudo muda. Lá, ele resolve dar uma saída para espairecer. Ele e Rafe vão para uma balada daquelas cheias de luzes, música alta e gente bonita. E é nesse cenário que ele a vê. Valerie Quinlan, uma mulher loira, elegante, com aquele ar misterioso que parece hipnotizar qualquer um. Ela é o tipo de pessoa que não precisa falar muito para chamar a atenção. Um olhar dela já diz tudo. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto. A tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente, quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo. O casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Depois que aquela visita policial tensa, Derek tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ele tenta agir naturalmente com a esposa, com o sócio, com os colegas,
Mas por dentro, ele está em pedaços. A mente dele não para. É como se a presença de Valerie estivesse ali, rondando a casa. E, de certo modo, tá mesmo, porque ela não desaparece. Nos dias seguintes, Valerie começa a dar as caras de novo. Às vezes liga, às vezes manda mensagem e outras vezes simplesmente aparece em lugares onde não deveria estar. Sempre com aquela cara fria, provocante, como se dissesse: eu sei de tudo e você depende de mim agora. E isso deixa Derek completamente paranoico. Ele tenta cortar qualquer contato, tenta deixar claro que o que aconteceu entre eles foi um erro, mas Valerie parece se divertir com o desconforto dele. Aos poucos, ela começa a invadir não só o espaço físico, mas também o psicológico dele. Ele o faz duvidar de si mesmo, provoca crises com a esposa e até interfere na carreira. E é neste ponto que o filme mostra o verdadeiro talento da Hilary Swank. Valerie não é uma vilã óbvia. Ela não grita, não ameaça logo de cara. Ela manipula. Ela se aproxima, faz parecer que está ajudando, mas está sempre um passo à frente. E enquanto isso, o casamento de Derek afunda de vez. Tracy já não acredita mais em nada do que ele diz, e quando descobre que ele realmente a traiu, mesmo sem saber com quem, decide se afastar. Ele tenta se explicar, mas as coisas só pioram. O relacionamento vira um campo de guerra. Em paralelo, Valerie começa a mostrar seu lado mais sombrio. A gente descobre que ela tem uma vida pessoal complicada. Ela está no meio de um divórcio e disputa a guarda da filha com um ex-marido, que a acusa de ser instável e agressiva. Isso explica parte da sua obsessão e desequilíbrio emocional. Ela é uma mulher ferida, que sente que o mundo inteiro a traiu, e agora quer o controle de tudo. E o azar do Derek foi cruzar o caminho dela no pior momento possível. Só que ele começa a perceber que se quiser sair vivo disso, vai precisar lutar com as mesmas armas dela. A partir daí, Derek deixa de ser apenas uma vítima passiva. Ele começa a reagir, investigar, juntar provas e entender o que Valerie fez. Aos poucos, ele vai desvendando o plano dela, e o que parecia coincidência vai se revelando como pura manipulação. Valerie tinha armado tudo: o encontro em Las Vegas, o roubo na casa dele e até o assassinato do próprio ex-marido. Tudo para criar um cenário perfeito onde Derek seria o culpado. É genial e doentio ao mesmo tempo. A cada revelação, o filme faz a gente ficar mais tenso, porque Valerie é daquelas vilãs que parecem invencíveis, inteligente, fria e sem limites. Tem uma sequência marcante nessa parte. Derek tenta gravar Valerie confessando parte do que fez, mas ela percebe o plano e parte para cima dele com raiva. A cena é carregada de tensão. Ela o acusa de ser mais um homem que a usou e jogou fora. E ele a confronta dizendo que ela destrói tudo o que toca. É aquele tipo de briga em que os dois estão tão feridos que já não se sabe quem é mais perigoso. A partir desse ponto, o filme se transforma num verdadeiro duelo psicológico. Valerie começa a perder o controle, e isso a torna ainda mais imprevisível. Ela começa a agir por impulso, vai até a casa dele, invade o espaço dele e o ameaça com a arma em punho. É o ápice do desequilíbrio. Só que Derek, agora mais frio e atento, consegue virar o jogo. Ele atrai Valerie para um confronto final dentro da própria casa, um ambiente cheio de simbolismo, porque foi ali que tudo começou, com a invasão falsa e o início da ruína dele. O clima é de pura tensão. Valerie armada, Derek tentando se defender, os dois trocando provocações e acusações e a trilha sonora batendo como um coração acelerado. A luta entre eles é intensa, cheia de viradas rápidas. Valerie não quer apenas matá-lo, ela quer que ele sofra, quer vê-lo perder tudo, quer que ele sinta a impotência que ela sente. Mas Derek, finalmente consciente da própria culpa e do perigo, usa a inteligência e o desespero a seu favor. A história gira em torno de Derek Tyler, um cara que tem tudo que muita gente sonha. Ele é empresário, dono de uma agência esportiva de sucesso, tem um carrão na garagem, mora numa casa moderna de cair o queixo e é casado com a linda Tracy. Tudo parece perfeito, mas é só aparência. O casamento dele já não é o mesmo, o diálogo esfriou e o relacionamento virou praticamente uma convivência educada.
E é justamente nessa brecha emocional que o perigo entra. Durante uma viagem a Las Vegas, Derek decide dar um tempo das preocupações e se deixar levar pela noite. É ali que ele conhece Valerie Quinlan, interpretada por Hilary Swank, uma mulher misteriosa, atraente, com aquele olhar que parece ler seus pensamentos. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto, a tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo. O casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Para piorar, Derek começa a achar que a esposa pode estar o traindo. Sabe quando a pessoa dá sinais de estar distante demais? Ele sente isso. Tracy anda fria, sem preocupada, e o deixa com aquela sensação de que o amor se perdeu faz tempo. É aí que ele tenta se distrair no trabalho com o melhor amigo e sócio, Rafe, interpretado por Mike Colter. Os dois vivem no ritmo das reuniões e festas da elite, mas Derek claramente está em crise. Tipo aquele cara que tem tudo por fora, mas está vazio por dentro. Então, quando ele viaja para Las Vegas para uma convenção, tudo muda. Lá, ele resolve dar uma saída para espairecer. Ele e Rafe vão para uma balada daquelas cheias de luzes, música alta e gente bonita. E é nesse cenário que ele a vê. Valerie Quinlan, uma mulher loira, elegante, com aquele ar misterioso que parece hipnotizar qualquer um. Ela é o tipo de pessoa que não precisa falar muito para chamar a atenção. Um olhar dela já diz tudo. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto. A tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente, quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo. O casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Depois que aquela visita policial tensa, Derek tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ele tenta agir naturalmente com a esposa, com o sócio, com os colegas, mas por dentro ele está em pedaços. A mente dele não para. É como se a presença de Valerie estivesse ali, rondando a casa. E, de certo modo, tá mesmo, porque ela não desaparece. Nos dias seguintes, Valerie começa a dar as caras de novo. Às vezes liga,
Às vezes manda mensagem e outras vezes simplesmente aparece em lugares onde não deveria estar. Sempre com aquela cara fria, provocante, como se dissesse: eu sei de tudo e você depende de mim agora. E isso deixa Derek completamente paranoico. Ele tenta cortar qualquer contato, tenta deixar claro que o que aconteceu entre eles foi um erro, mas Valerie parece se divertir com o desconforto dele. Aos poucos, ela começa a invadir não só o espaço físico, mas também o psicológico dele. Ele o faz duvidar de si mesmo, provoca crises com a esposa e até interfere na carreira. E é neste ponto que o filme mostra o verdadeiro talento da Hilary Swank. Valerie não é uma vilã óbvia. Ela não grita, não ameaça logo de cara. Ela manipula. Ela se aproxima, faz parecer que está ajudando, mas está sempre um passo à frente. E enquanto isso, o casamento de Derek afunda de vez. Tracy já não acredita mais em nada do que ele diz. E quando descobre que ele realmente a traiu, mesmo sem saber com quem, decide se afastar. Ele tenta se explicar, mas as coisas só pioram. O relacionamento vira um campo de guerra. Em paralelo, Valerie começa a mostrar seu lado mais sombrio. A gente descobre que ela tem uma vida pessoal complicada. Ela está no meio de um divórcio e disputa a guarda da filha com um ex-marido, que a acusa de ser instável e agressiva. Isso explica parte da sua obsessão e desequilíbrio emocional. Ela é uma mulher ferida, que sente que o mundo inteiro a traiu, e agora quer o controle de tudo. E o azar do Derek foi cruzar o caminho dela no pior momento possível. Só que ele começa a perceber que se quiser sair vivo disso, vai precisar lutar com as mesmas armas dela. A partir daí, Derek deixa de ser apenas uma vítima passiva. Ele começa a reagir, investigar, juntar provas e entender o que Valerie fez. Aos poucos, ele vai desvendando o plano dela, e o que parecia coincidência vai se revelando como pura manipulação. Valerie tinha armado tudo. O encontro em Las Vegas, o roubo na casa dele e até o assassinato do próprio ex-marido. Tudo para criar um cenário perfeito onde Derek seria o culpado. É genial e doentio ao mesmo tempo. A cada revelação, o filme faz a gente ficar mais tenso, porque Valerie é daquelas vilãs que parecem invencíveis, inteligente, fria e sem limites. Tem uma sequência marcante nessa parte. Derek tenta gravar Valerie confessando parte do que fez, mas ela percebe o plano e parte para cima dele com raiva. A cena é carregada de tensão. Ela o acusa de ser mais um homem que a usou e jogou fora, e ele a confronta dizendo que ela destrói tudo o que toca. É aquele tipo de briga em que os dois estão tão feridos que já não se sabe quem é mais perigoso. A partir desse ponto, o filme se transforma num verdadeiro duelo psicológico. Valerie começa a perder o controle, e isso a torna ainda mais imprevisível. Ela começa a agir por impulso, vai até a casa dele, invade o espaço dele e o ameaça com a arma em punho. É o ápice do desequilíbrio. Só que Derek, agora mais frio e atento, consegue virar o jogo. Ele atrai Valerie para um confronto final dentro da própria casa, um ambiente cheio de simbolismo, porque foi ali que tudo começou, com a invasão falsa e o início da ruína dele. O clima é de pura tensão. Valerie armada, Derek tentando se defender, os dois trocando provocações e acusações e a trilha sonora batendo como um coração acelerado. A luta entre eles é intensa, cheia de viradas rápidas. Valerie não quer apenas matá-lo, ela quer que ele sofra, quer vê-lo perder tudo, quer que ele sinta a impotência que ela sente. Mas Derek, finalmente consciente da própria culpa e do perigo, usa a inteligência e o desespero a seu favor. A história gira em torno de Derek Tyler, um cara que tem tudo que muita gente sonha. Ele é empresário, dono de uma agência esportiva de sucesso, tem um carrão na garagem, mora numa casa moderna de cair o queixo e é casado com a linda Tracy. Tudo parece perfeito, mas é só aparência. O casamento dele já não é o mesmo, o diálogo esfriou e o relacionamento virou praticamente uma convivência educada. E é justamente nessa brecha emocional que o perigo entra. Durante uma viagem a Las Vegas, Derek decide dar um tempo das preocupações e se deixar levar pela noite. É ali que ele conhece Valerie Quinlan, interpretada por Hilary Swank,
Uma mulher misteriosa, atraente, com aquele olhar que parece ler seus pensamentos. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto. A tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo. O casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Para piorar, Derek começa a achar que a esposa pode estar o traindo. Sabe quando a pessoa dá sinais de estar distante demais? Ele sente isso. Tracy anda fria, sem preocupada, e o deixa com aquela sensação de que o amor se perdeu faz tempo. É aí que ele tenta se distrair no trabalho com o melhor amigo e sócio, Rafe, interpretado por Mike Colter. Os dois vivem no ritmo das reuniões e festas da elite, mas Derek claramente está em crise. Tipo aquele cara que tem tudo por fora, mas está vazio por dentro. Então, quando ele viaja para Las Vegas para uma convenção, tudo muda. Lá, ele resolve dar uma saída para espairecer. Ele e Rafe vão para uma balada daquelas cheias de luzes, música alta e gente bonita. E é nesse cenário que ele a vê. Valerie Quinlan, uma mulher loira, elegante, com aquele ar misterioso que parece hipnotizar qualquer um. Ela é o tipo de pessoa que não precisa falar muito para chamar a atenção. Um olhar dela já diz tudo. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto. A tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente, quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo. O casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Depois que aquela visita policial tensa, Derek tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ele tenta agir naturalmente com a esposa, com o sócio, com os colegas, mas por dentro ele está em pedaços. A mente dele não para. É como se a presença de Valerie estivesse ali, rondando a casa. E, de certo modo, tá mesmo, porque ela não desaparece. Nos dias seguintes, Valerie começa a dar as caras de novo. Às vezes liga, às vezes manda mensagem e outras vezes simplesmente aparece em lugares onde não deveria estar. Sempre com aquela cara fria, provocante, como se dissesse: eu sei de tudo e você depende de mim agora. E isso deixa Derek completamente paranoico.
Ele tenta cortar qualquer contato, tenta deixar claro que o que aconteceu entre eles foi um erro, mas Valerie parece se divertir com o desconforto dele. Aos poucos, ela começa a invadir não só o espaço físico, mas também o psicológico dele. Ele o faz duvidar de si mesmo, provoca crises com a esposa e até interfere na carreira. E é neste ponto que o filme mostra o verdadeiro talento da Hilary Swank. Valerie não é uma vilã óbvia. Ela não grita, não ameaça logo de cara. Ela manipula. Ela se aproxima, faz parecer que está ajudando, mas está sempre um passo à frente. E enquanto isso, o casamento de Derek afunda de vez. Tracy já não acredita mais em nada do que ele diz, e quando descobre que ele realmente a traiu, mesmo sem saber com quem, decide se afastar. Ele tenta se explicar, mas as coisas só pioram. O relacionamento vira um campo de guerra. Em paralelo, Valerie começa a mostrar seu lado mais sombrio. A gente descobre que ela tem uma vida pessoal complicada. Ela está no meio de um divórcio e disputa a guarda da filha com um ex-marido, que a acusa de ser instável e agressiva. Isso explica parte da sua obsessão e desequilíbrio emocional. Ela é uma mulher ferida, que sente que o mundo inteiro a traiu, e agora quer o controle de tudo. E o azar do Derek foi cruzar o caminho dela no pior momento possível. Só que ele começa a perceber que se quiser sair vivo disso, vai precisar lutar com as mesmas armas dela. A partir daí, Derek deixa de ser apenas uma vítima passiva. Ele começa a reagir, investigar, juntar provas e entender o que Valerie fez. Aos poucos, ele vai desvendando o plano dela, e o que parecia coincidência vai se revelando como pura manipulação. Valerie tinha armado tudo. O encontro em Las Vegas, o roubo na casa dele e até o assassinato do próprio ex-marido. Tudo para criar um cenário perfeito onde Derek seria o culpado. É genial e doentio ao mesmo tempo. A cada revelação, o filme faz a gente ficar mais tenso, porque Valerie é daquelas vilãs que parecem invencíveis, inteligente, fria e sem limites. Tem uma sequência marcante nessa parte. Derek tenta gravar Valerie confessando parte do que fez, mas ela percebe o plano e parte para cima dele com raiva. A cena é carregada de tensão. Ela o acusa de ser mais um homem que a usou e jogou fora, e ele a confronta dizendo que ela destrói tudo o que toca. É aquele tipo de briga em que os dois estão tão feridos que já não se sabe quem é mais perigoso. A partir desse ponto, o filme se transforma num verdadeiro duelo psicológico. Valerie começa a perder o controle, e isso a torna ainda mais imprevisível. Ela começa a agir por impulso, vai até a casa dele, invade o espaço dele e o ameaça com a arma em punho. É o ápice do desequilíbrio. Só que Derek, agora mais frio e atento, consegue virar o jogo. Ele atrai Valerie para um confronto final dentro da própria casa, um ambiente cheio de simbolismo, porque foi ali que tudo começou, com a invasão falsa e o início da ruína dele. O clima é de pura tensão. Valerie armada, Derek tentando se defender, os dois trocando provocações e acusações e a trilha sonora batendo como um coração acelerado. A luta entre eles é intensa, cheia de viradas rápidas. Valerie não quer apenas matá-lo, ela quer que ele sofra, quer vê-lo perder tudo, quer que ele sinta a impotência que ela sente. Mas Derek, finalmente consciente da própria culpa e do perigo, usa a inteligência e o desespero a seu favor. A história gira em torno de Derek Tyler, um cara que tem tudo que muita gente sonha. Ele é empresário, dono de uma agência esportiva de sucesso, tem um carrão na garagem, mora numa casa moderna de cair o queixo e é casado com a linda Tracy. Tudo parece perfeito, mas é só aparência. O casamento dele já não é o mesmo, o diálogo esfriou e o relacionamento virou praticamente uma convivência educada. E é justamente nessa brecha emocional que o perigo entra. Durante uma viagem a Las Vegas, Derek decide dar um tempo das preocupações e se deixar levar pela noite. É ali que ele conhece Valerie Quinlan, interpretada por Hilary Swank, uma mulher misteriosa, atraente, com aquele olhar que parece ler seus pensamentos. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto, a tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha,
um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo. O casamento, a carreira, a reputação e, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Para piorar, Derek começa a achar que a esposa pode estar o traindo. Sabe quando a pessoa dá sinais de estar distante demais? Ele sente isso. Tracy anda fria, sem preocupada e o deixa com aquela sensação de que o amor se perdeu faz tempo. É aí que ele tenta se distrair no trabalho com o melhor amigo e sócio, Rafe, interpretado por Mike Colter. Os dois vivem no ritmo das reuniões e festas da elite, mas Derek claramente está em crise. Tipo aquele cara que tem tudo por fora, mas está vazio por dentro. Então, quando ele viaja para Las Vegas para uma convenção, tudo muda. Lá, ele resolve dar uma saída para espairecer. Ele e Rafe vão para uma balada daquelas cheias de luzes, música alta e gente bonita. E é nesse cenário que ele a vê. Valerie Quinlan, uma mulher loira, elegante, com aquele ar misterioso que parece hipnotizar qualquer um. Ela é o tipo de pessoa que não precisa falar muito para chamar a atenção. Um olhar dela já diz tudo. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto. A tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente, quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo. O casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Depois que aquela visita policial tensa, Derek tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ele tenta agir naturalmente com a esposa, com o sócio, com os colegas, mas por dentro ele está em pedaços. A mente dele não para. É como se a presença de Valerie estivesse ali, rondando a casa. E, de certo modo, tá mesmo, porque ela não desaparece. Nos dias seguintes, Valerie começa a dar as caras de novo. Às vezes liga, às vezes manda mensagem e outras vezes simplesmente aparece em lugares onde não deveria estar. Sempre com aquela cara fria, provocante, como se dissesse: eu sei de tudo e você depende de mim agora. E isso deixa Derek completamente paranoico. Ele tenta cortar qualquer contato, tenta deixar claro que o que aconteceu entre eles foi um erro, mas Valerie parece se divertir com o desconforto dele. Aos poucos, ela começa a invadir não só o espaço físico, mas também o psicológico dele. Ele o faz duvidar de si mesmo,
provoca crises com a esposa e até interfere na carreira. E é neste ponto que o filme mostra o verdadeiro talento da Hilary Swank. Valerie não é uma vilã óbvia. Ela não grita, não ameaça logo de cara. Ela manipula. Ela se aproxima, faz parecer que está ajudando, mas está sempre um passo à frente. E enquanto isso, o casamento de Derek afunda de vez. Tracy já não acredita mais em nada do que ele diz. E quando descobre que ele realmente a traiu, mesmo sem saber com quem, decide se afastar. Ele tenta se explicar, mas as coisas só pioram. O relacionamento vira um campo de guerra. Em paralelo, Valerie começa a mostrar seu lado mais sombrio. A gente descobre que ela tem uma vida pessoal complicada. Ela está no meio de um divórcio e disputa a guarda da filha com um ex-marido, que a acusa de ser instável e agressiva. Isso explica parte da sua obsessão e desequilíbrio emocional. Ela é uma mulher ferida, que sente que o mundo inteiro a traiu, e agora quer o controle de tudo. E o azar do Derek foi cruzar o caminho dela no pior momento possível. Só que ele começa a perceber que se quiser sair vivo disso, vai precisar lutar com as mesmas armas dela. A partir daí, Derek deixa de ser apenas uma vítima passiva. Ele começa a reagir, investigar, juntar provas e entender o que Valerie fez. Aos poucos, ele vai desvendando o plano dela, e o que parecia coincidência vai se revelando como pura manipulação. Valerie tinha armado tudo. O encontro em Las Vegas, o roubo na casa dele e até o assassinato do próprio ex-marido. Tudo para criar um cenário perfeito onde Derek seria o culpado. É genial e doentio ao mesmo tempo. A cada revelação, o filme faz a gente ficar mais tenso, porque Valerie é daquelas vilãs que parecem invencíveis, inteligente, fria e sem limites. Tem uma sequência marcante nessa parte. Derek tenta gravar Valerie confessando parte do que fez, mas ela percebe o plano e parte para cima dele com raiva. A cena é carregada de tensão. Ela o acusa de ser mais um homem que a usou e jogou fora, e ele a confronta dizendo que ela destrói tudo o que toca. É aquele tipo de briga em que os dois estão tão feridos que já não se sabe quem é mais perigoso. A partir desse ponto, o filme se transforma num verdadeiro duelo psicológico. Valerie começa a perder o controle, e isso a torna ainda mais imprevisível. Ela começa a agir por impulso, vai até a casa dele, invade o espaço dele e o ameaça com a arma em punho. É o ápice do desequilíbrio. Só que Derek, agora mais frio e atento, consegue virar o jogo. Ele atrai Valerie para um confronto final dentro da própria casa, um ambiente cheio de simbolismo, porque foi ali que tudo começou, com a invasão falsa e o início da ruína dele. O clima é de pura tensão. Valerie armada, Derek tentando se defender, os dois trocando provocações e acusações e a trilha sonora batendo como um coração acelerado. A luta entre eles é intensa, cheia de viradas rápidas. Valerie não quer apenas matá-lo, ela quer que ele sofra, quer vê-lo perder tudo, quer que ele sinta a impotência que ela sente. Mas Derek, finalmente consciente da própria culpa e do perigo, usa a inteligência e o desespero a seu favor. A história gira em torno de Derek Tyler, um cara que tem tudo que muita gente sonha. Ele é empresário, dono de uma agência esportiva de sucesso, tem um carrão na garagem, mora numa casa moderna de cair o queixo e é casado com a linda Tracy. Tudo parece perfeito, mas é só aparência. O casamento dele já não é o mesmo, o diálogo esfriou e o relacionamento virou praticamente uma convivência educada. E é justamente nessa brecha emocional que o perigo entra. Durante uma viagem a Las Vegas, Derek decide dar um tempo das preocupações e se deixar levar pela noite. É ali que ele conhece Valerie Quinlan, interpretada por Hilary Swank, uma mulher misteriosa, atraente, com aquele olhar que parece ler seus pensamentos. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto, a tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente quando um crime acontece.
Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo: o casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Para piorar, Derek começa a achar que a esposa pode estar o traindo. Sabe quando a pessoa dá sinais de estar distante demais? Ele sente isso. Tracy anda fria, sem preocupada, e o deixa com aquela sensação de que o amor se perdeu faz tempo. É aí que ele tenta se distrair no trabalho com o melhor amigo e sócio, Rafe, interpretado por Mike Colter. Os dois vivem no ritmo das reuniões e festas da elite, mas Derek claramente está em crise. Tipo aquele cara que tem tudo por fora, mas está vazio por dentro. Então, quando ele viaja para Las Vegas para uma convenção, tudo muda. Lá, ele resolve dar uma saída para espairecer. Ele e Rafe vão para uma balada daquelas cheias de luzes, música alta e gente bonita. E é nesse cenário que ele a vê: Valerie Quinlan, uma mulher loira, elegante, com aquele ar misterioso que parece hipnotizar qualquer um. Ela é o tipo de pessoa que não precisa falar muito para chamar a atenção. Um olhar dela já diz tudo. Eles trocam olhares, algumas palavras, e pronto. A tensão vira química, a química vira desejo, e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente, quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo: o casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Depois que aquela visita policial tensa, Derek tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ele tenta agir naturalmente com a esposa, com o sócio, com os colegas, mas por dentro ele está em pedaços. A mente dele não para. É como se a presença de Valerie estivesse ali, rondando a casa. E, de certo modo, tá mesmo, porque ela não desaparece. Nos dias seguintes, Valerie começa a dar as caras de novo. Às vezes liga, às vezes manda mensagem e outras vezes simplesmente aparece em lugares onde não deveria estar. Sempre com aquela cara fria, provocante, como se dissesse: eu sei de tudo e você depende de mim agora. E isso deixa Derek completamente paranoico. Ele tenta cortar qualquer contato, tenta deixar claro que o que aconteceu entre eles foi um erro, mas Valerie parece se divertir com o desconforto dele. Aos poucos, ela começa a invadir não só o espaço físico, mas também o psicológico dele. Ele o faz duvidar de si mesmo, provoca crises com a esposa e até interfere na carreira. E é neste ponto que o filme mostra o verdadeiro talento da Hilary Swank. Valerie não é uma vilã óbvia. Ela não grita, não ameaça logo de cara. Ela manipula. Ela se aproxima, faz parecer que está ajudando,
mas está sempre um passo à frente. E enquanto isso, o casamento de Derek afunda de vez. Tracy já não acredita mais em nada do que ele diz, e quando descobre que ele realmente a traiu, mesmo sem saber com quem, decide se afastar. Ele tenta se explicar, mas as coisas só pioram. O relacionamento vira um campo de guerra. Em paralelo, Valerie começa a mostrar seu lado mais sombrio. A gente descobre que ela tem uma vida pessoal complicada. Ela está no meio de um divórcio e disputa a guarda da filha com um ex-marido, que a acusa de ser instável e agressiva. Isso explica parte da sua obsessão e desequilíbrio emocional. Ela é uma mulher ferida, que sente que o mundo inteiro a traiu, e agora quer o controle de tudo. E o azar do Derek foi cruzar o caminho dela no pior momento possível. Só que ele começa a perceber que se quiser sair vivo disso, vai precisar lutar com as mesmas armas dela. A partir daí, Derek deixa de ser apenas uma vítima passiva. Ele começa a reagir, investigar, juntar provas e entender o que Valerie fez. Aos poucos, ele vai desvendando o plano dela, e o que parecia coincidência vai se revelando como pura manipulação. Valerie tinha armado tudo. O encontro em Las Vegas, o roubo na casa dele e até o assassinato do próprio ex-marido. Tudo para criar um cenário perfeito onde Derek seria o culpado. É genial e doentio ao mesmo tempo. A cada revelação, o filme faz a gente ficar mais tenso, porque Valerie é daquelas vilãs que parecem invencíveis, inteligente, fria e sem limites. Tem uma sequência marcante nessa parte. Derek tenta gravar Valerie confessando parte do que fez, mas ela percebe o plano e parte para cima dele com raiva. A cena é carregada de tensão. Ela o acusa de ser mais um homem que a usou e jogou fora, e ele a confronta dizendo que ela destrói tudo o que toca. É aquele tipo de briga em que os dois estão tão feridos que já não se sabe quem é mais perigoso. A partir desse ponto, o filme se transforma num verdadeiro duelo psicológico. Valerie começa a perder o controle, e isso a torna ainda mais imprevisível. Ela começa a agir por impulso, vai até a casa dele, invade o espaço dele e o ameaça com a arma em punho. É o ápice do desequilíbrio. Só que Derek, agora mais frio e atento, consegue virar o jogo. Ele atrai Valerie para um confronto final dentro da própria casa, um ambiente cheio de simbolismo, porque foi ali que tudo começou, com a invasão falsa e o início da ruína dele. O clima é de pura tensão. Valerie armada, Derek tentando se defender, os dois trocando provocações e acusações e a trilha sonora batendo como um coração acelerado. A luta entre eles é intensa, cheia de viradas rápidas. Valerie não quer apenas matá-lo, ela quer que ele sofra, quer vê-lo perder tudo, quer que ele sinta a impotência que ela sente. Mas Derek, finalmente consciente da própria culpa e do perigo, usa a inteligência e o desespero a seu favor. A história gira em torno de Derek Tyler, um cara que tem tudo que muita gente sonha. Ele é empresário, dono de uma agência esportiva de sucesso, tem um carrão na garagem, mora numa casa moderna de cair o queixo e é casado com a linda Tracy. Tudo parece perfeito, mas é só aparência. O casamento dele já não é o mesmo, o diálogo esfriou e o relacionamento virou praticamente uma convivência educada. E é justamente nessa brecha emocional que o perigo entra. Durante uma viagem a Las Vegas, Derek decide dar um tempo das preocupações e se deixar levar pela noite. É ali que ele conhece Valerie Quinlan, interpretada por Hilary Swank, uma mulher misteriosa, atraente, com aquele olhar que parece ler seus pensamentos. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto, a tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento,
a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo: o casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Para piorar, Derek começa a achar que a esposa pode estar o traindo. Sabe quando a pessoa dá sinais de estar distante demais? Ele sente isso. Tracy anda fria, sem preocupada, e o deixa com aquela sensação de que o amor se perdeu faz tempo. É aí que ele tenta se distrair no trabalho com o melhor amigo e sócio, Rafe, interpretado por Mike Colter. Os dois vivem no ritmo das reuniões e festas da elite, mas Derek claramente está em crise. Tipo aquele cara que tem tudo por fora, mas está vazio por dentro. Então, quando ele viaja para Las Vegas para uma convenção, tudo muda. Lá, ele resolve dar uma saída para espairecer. Ele e Rafe vão para uma balada daquelas cheias de luzes, música alta e gente bonita. E é nesse cenário que ele a vê: Valerie Quinlan, uma mulher loira, elegante, com aquele ar misterioso que parece hipnotizar qualquer um. Ela é o tipo de pessoa que não precisa falar muito para chamar a atenção. Um olhar dela já diz tudo. Eles trocam olhares, algumas palavras, e pronto. A tensão vira química, a química vira desejo, e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente, quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo: o casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Depois que aquela visita policial tensa, Derek tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ele tenta agir naturalmente com a esposa, com o sócio, com os colegas, mas por dentro ele está em pedaços. A mente dele não para. É como se a presença de Valerie estivesse ali, rondando a casa. E, de certo modo, tá mesmo, porque ela não desaparece. Nos dias seguintes, Valerie começa a dar as caras de novo. Às vezes liga, às vezes manda mensagem e outras vezes simplesmente aparece em lugares onde não deveria estar. Sempre com aquela cara fria, provocante, como se dissesse: eu sei de tudo e você depende de mim agora. E isso deixa Derek completamente paranoico. Ele tenta cortar qualquer contato, tenta deixar claro que o que aconteceu entre eles foi um erro, mas Valerie parece se divertir com o desconforto dele. Aos poucos, ela começa a invadir não só o espaço físico, mas também o psicológico dele. Ele o faz duvidar de si mesmo, provoca crises com a esposa e até interfere na carreira. E é neste ponto que o filme mostra o verdadeiro talento da Hilary Swank. Valerie não é uma vilã óbvia. Ela não grita, não ameaça logo de cara. Ela manipula. Ela se aproxima, faz parecer que está ajudando, mas está sempre um passo à frente. E enquanto isso, o casamento de Derek afunda de vez. Tracy já não acredita mais em nada do que ele diz. E quando descobre que ele realmente a traiu, mesmo sem saber com quem, decide se afastar.
Ele tenta se explicar, mas as coisas só pioram. O relacionamento vira um campo de guerra. Em paralelo, Valerie começa a mostrar seu lado mais sombrio. A gente descobre que ela tem uma vida pessoal complicada. Ela está no meio de um divórcio e disputa a guarda da filha com um ex-marido, que a acusa de ser instável e agressiva. Isso explica parte da sua obsessão e desequilíbrio emocional. Ela é uma mulher ferida, que sente que o mundo inteiro a traiu, e agora quer o controle de tudo. E o azar do Derek foi cruzar o caminho dela no pior momento possível. Só que ele começa a perceber que se quiser sair vivo disso, vai precisar lutar com as mesmas armas dela. A partir daí, Derek deixa de ser apenas uma vítima passiva. Ele começa a reagir, investigar, juntar provas e entender o que Valerie fez. Aos poucos, ele vai desvendando o plano dela, e o que parecia coincidência vai se revelando como pura manipulação. Valerie tinha armado tudo. O encontro em Las Vegas, o roubo na casa dele e até o assassinato do próprio ex-marido. Tudo para criar um cenário perfeito onde Derek seria o culpado. É genial e doentio ao mesmo tempo. A cada revelação, o filme faz a gente ficar mais tenso, porque Valerie é daquelas vilãs que parecem invencíveis, inteligente, fria e sem limites. Tem uma sequência marcante nessa parte. Derek tenta gravar Valerie confessando parte do que fez, mas ela percebe o plano e parte para cima dele com raiva. A cena é carregada de tensão. Ela o acusa de ser mais um homem que a usou e jogou fora, e ele a confronta dizendo que ela destrói tudo o que toca. É aquele tipo de briga em que os dois estão tão feridos que já não se sabe quem é mais perigoso. A partir desse ponto, o filme se transforma num verdadeiro duelo psicológico. Valerie começa a perder o controle, e isso a torna ainda mais imprevisível. Ela começa a agir por impulso, vai até a casa dele, invade o espaço dele e o ameaça com a arma em punho. É o ápice do desequilíbrio. Só que Derek, agora mais frio e atento, consegue virar o jogo. Ele atrai Valerie para um confronto final dentro da própria casa, um ambiente cheio de simbolismo, porque foi ali que tudo começou, com a invasão falsa e o início da ruína dele. O clima é de pura tensão. Valerie armada, Derek tentando se defender, os dois trocando provocações e acusações e a trilha sonora batendo como um coração acelerado. A luta entre eles é intensa, cheia de viradas rápidas. Valerie não quer apenas matá-lo, ela quer que ele sofra, quer vê-lo perder tudo, quer que ele sinta a impotência que ela sente. Mas Derek, finalmente consciente da própria culpa e do perigo, usa a inteligência e o desespero a seu favor. A história gira em torno de Derek Tyler, um cara que tem tudo que muita gente sonha. Ele é empresário, dono de uma agência esportiva de sucesso, tem um carrão na garagem, mora numa casa moderna de cair o queixo e é casado com a linda Tracy. Tudo parece perfeito, mas é só aparência. O casamento dele já não é o mesmo, o diálogo esfriou e o relacionamento virou praticamente uma convivência educada. E é justamente nessa brecha emocional que o perigo entra. Durante uma viagem a Las Vegas, Derek decide dar um tempo das preocupações e se deixar levar pela noite. É ali que ele conhece Valerie Quinlan, interpretada por Hilary Swank, uma mulher misteriosa, atraente, com aquele olhar que parece ler seus pensamentos. Eles trocam olhares, algumas palavras e pronto, a tensão vira química, a química vira desejo e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais.
E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo: o casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Para piorar, Derek começa a achar que a esposa pode estar o traindo. Sabe quando a pessoa dá sinais de estar distante demais? Ele sente isso. Tracy anda fria, sem preocupada, e o deixa com aquela sensação de que o amor se perdeu faz tempo. É aí que ele tenta se distrair no trabalho com o melhor amigo e sócio, Rafe, interpretado por Mike Colter. Os dois vivem no ritmo das reuniões e festas da elite, mas Derek claramente está em crise. Tipo aquele cara que tem tudo por fora, mas está vazio por dentro. Então, quando ele viaja para Las Vegas para uma convenção, tudo muda. Lá, ele resolve dar uma saída para espairecer. Ele e Rafe vão para uma balada daquelas cheias de luzes, música alta e gente bonita. E é nesse cenário que ele a vê: Valerie Quinlan, uma mulher loira, elegante, com aquele ar misterioso que parece hipnotizar qualquer um. Ela é o tipo de pessoa que não precisa falar muito para chamar a atenção. Um olhar dela já diz tudo. Eles trocam olhares, algumas palavras, e pronto. A tensão vira química, a química vira desejo, e o desejo vira uma noite intensa. Derek acha que é só isso, uma escapadinha, um segredo que ele vai levar para o túmulo. Mas fatal começa de verdade justamente depois dessa noite, porque Valerie não é uma mulher qualquer. De volta para casa, Derek tenta seguir a vida, mas a maré vira de repente, quando um crime acontece. Sua casa é invadida e ele e a esposa são atacados por um ladrão mascarado. É aí que entra a polícia. E quem aparece como detetive responsável pela investigação? Sim, Valerie, aquela mesma mulher da noite em Las Vegas. A partir desse momento, a vida de Derek vira um verdadeiro jogo de manipulação, mentiras e medo. Valerie, que deveria estar ali só para resolver o crime, começa a se envolver cada vez mais com Derek, invadindo o espaço dele, aparecendo do nada, fazendo perguntas que soam mais pessoais do que profissionais. E o pior, quanto mais ele tenta se afastar, mais preso ele fica. É como se ela soubesse exatamente onde apertar para desestabilizar tudo: o casamento, a carreira, a reputação. E, de algum jeito, Valerie vai mostrando que tem um lado sombrio, perigoso, e que aquela noite de paixão foi apenas o primeiro passo de algo muito mais sinistro. Depois que aquela visita policial tensa, Derek tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ele tenta agir naturalmente com a esposa, com o sócio, com os colegas, mas por dentro ele está em pedaços. A mente dele não para. É como se a presença de Valerie estivesse ali, rondando a casa. E, de certo modo, tá mesmo, porque ela não desaparece. Nos dias seguintes, Valerie começa a dar as caras de novo. Às vezes liga, às vezes manda mensagem e outras vezes simplesmente aparece em lugares onde não deveria estar. Sempre com aquela cara fria, provocante, como se dissesse: eu sei de tudo e você depende de mim agora. E isso deixa Derek completamente paranoico. Ele tenta cortar qualquer contato, tenta deixar claro que o que aconteceu entre eles foi um erro, mas Valerie parece se divertir com o desconforto dele. Aos poucos, ela começa a invadir não só o espaço físico, mas também o psicológico dele. Ele o faz duvidar de si mesmo, provoca crises com a esposa e até interfere na carreira. E é neste ponto que o filme mostra o verdadeiro talento da Hilary Swank. Valerie não é uma vilã óbvia. Ela não grita, não ameaça logo de cara. Ela manipula. Ela se aproxima, faz parecer que está ajudando, mas está sempre um passo à frente. E enquanto isso, o casamento de Derek afunda de vez. Tracy já não acredita mais em nada do que ele diz. E quando descobre que ele realmente a traiu, mesmo sem saber com quem, decide se afastar. Ele tenta se explicar, mas as coisas só pioram. O relacionamento vira um campo de guerra. Em paralelo, Valerie começa a mostrar seu lado mais sombrio. A gente descobre que ela tem uma vida pessoal complicada. Ela está no meio de um divórcio e disputa a guarda da filha com um ex-marido, que a acusa de ser instável e agressiva.
Isso explica parte da sua obsessão e desequilíbrio emocional. Ela é uma mulher ferida, que sente que o mundo inteiro a traiu, e agora quer o controle de tudo. E o azar do Derek foi cruzar o caminho dela no pior momento possível. Só que ele começa a perceber que se quiser sair vivo disso, vai precisar lutar com as mesmas armas dela. A partir daí, Derek deixa de ser apenas uma vítima passiva. Ele começa a reagir, investigar, juntar provas e entender o que Valerie fez. Aos poucos, ele vai desvendando o plano dela, e o que parecia coincidência vai se revelando como pura manipulação. Valerie tinha armado tudo. O encontro em Las Vegas, o roubo na casa dele e até o assassinato do próprio ex-marido. Tudo para criar um cenário perfeito onde Derek seria o culpado. É genial e doentio ao mesmo tempo. A cada revelação, o filme faz a gente ficar mais tenso, porque Valerie é daquelas vilãs que parecem invencíveis, inteligente, fria e sem limites. Tem uma sequência marcante nessa parte. Derek tenta gravar Valerie confessando parte do que fez, mas ela percebe o plano e parte para cima dele com raiva. A cena é carregada de tensão. Ela o acusa de ser mais um homem que a usou e jogou fora, e ele a confronta dizendo que ela destrói tudo o que toca. É aquele tipo de briga em que os dois estão tão feridos que já não se sabe quem é mais perigoso. A partir desse ponto, o filme se transforma num verdadeiro duelo psicológico. Valerie começa a perder o controle, e isso a torna ainda mais imprevisível. Ela começa a agir por impulso, vai até a casa dele, invade o espaço dele e o ameaça com a arma em punho. É o ápice do desequilíbrio. Só que Derek, agora mais frio e atento, consegue virar o jogo. Ele atrai Valerie para um confronto final dentro da própria casa, um ambiente cheio de simbolismo, porque foi ali que tudo começou, com a invasão falsa e o início da ruína dele. O clima é de pura tensão. Valerie armada, Derek tentando se defender, os dois trocando provocações e acusações e a trilha sonora batendo como um coração acelerado. A luta entre eles é intensa, cheia de viradas rápidas. Valerie não quer apenas matá-lo, ela quer que ele sofra, quer vê-lo perder tudo, quer que ele sinta a impotência que ela sente. Mas Derek, finalmente consciente da própria culpa e do perigo, usa a inteligência e o desespero a seu favor. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.